Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre nomes. Nomes é um recurso do Excel, fica aqui na aba Fórmulas. Aqui eu tenho a parte que lida com nomes. Qual que é a ideia de um nome? Nome é quando eu pego uma palavra qualquer, por exemplo, aqui eu peguei valor 5, pode ser uma palavra misturada com algarismos, no caso aqui o 5, e eu atribuo a esta palavra, esta expressão, melhor dizendo, porque pode ter números, eu atribuo um valor. Qual que é a vantagem disso? Vamos supor que eu estou com uma planilha gigante e eu tenho lá uma aba que tem algumas definições iniciais. Uma delas, por exemplo, é taxa de juros. Mais fácil do que eu fazer aqui, por exemplo, 2 vezes a célula da aba definições iniciais B2, que a pessoa pode olhar e falar, meu, o que é isso? Eu colocar, por exemplo, 2 vezes TXJ, que eu defini que TXJ é a célula B2, que é onde eu coloquei a minha taxa de juros. Fica mais fácil de fazer o arquivo, fica mais fácil da pessoa entender o que é aquilo. Inclusive porque se quisesse, ela podia escrever um nome completo, taxa de juros. Então, esse é um exemplo bem bobinho. Eu fiz um nome aqui que tem o valor 5. Como você faz isso? Você clica aqui no gerenciador de nomes. Você pode colocar um novo nome. Eu fiz aqui um nome e repare aqui a fórmula dele. Refere-se a 5. Então, o nome pode referir-se a quê? Vou fazer aqui um novo. Eu ponho o nome, defino aqui qual vai ser o meu nome. Então, eu escrevo aqui o meu nome. Ele não pode ter espaço, precisa ser tudo junto. Eu posso definir, olha, esse nome vale para onde? Vale apenas para alguma aba? Esses são os nomes das abas do arquivo? Ou vai valer para todo o arquivo? Posso fazer um comentário para ajudar, explicar o que é isso. E eu posso colocar aqui ao que o meu nome se refere. Pode ser um valor apenas. Pode ser uma célula, como aqui. Então, na verdade, esse nome vai referir-se a esta célula daqui. Pode ser até um intervalo de células. Pode ser ao resultado de uma fórmula. Então, se eu quiser colocar aqui uma fórmula que eventualmente pode envolver outras células, eu posso. Enfim, eu escolho ao que o nome vai se referir. Selecionei, por exemplo, aqui nomes a 1. No que eu der OK, pronto. Eu tenho aqui um nome. Repare que ele me diz qual é o valor atual e ao que esse nome se refere, além do escopo. E como é que você usa um nome? No meio de uma fórmula, eu escrevo o nome. Sim. Então, por exemplo, aqui, igual o meu. Repara que se o Excel encontra, ele mesmo já marca aqui para você. Então, vou dar aqui um duplo clique. Pronto. Simplesmente assim. Digitou o seu nome aqui. Pronto. Então, basta digitar como você chamou o seu nome. Para quem conhece programação, o nome nada mais é do que, em programação, a gente chama de variável. Só que para o Excel não chamar de variável, porque poderia causar confusão, ele chamou de nomes. Então, por exemplo, eu tenho aqui um nome que foi esse valor 5, que eu atribuí 5. Eu posso ter um nome que eu atribuo o valor de uma célula. Repara que se eu mudar aqui, eu vou colocar 9 vezes. Automaticamente ele mudou aqui. Por quê? Porque o nome se refere a essa célula, o valor dessa célula mudou então aqui o valor do nome também. E um outro exemplo aqui de nome, eu estou fazendo aqui um PROC-V usando este nome, Céu Prédio. O que esse nome Céu Prédio representa? Ele representa, vou mostrar aqui, gerenciador de nomes, Céu Prédio. Vou dar um editar para dar para ver melhor. Ele está representando justamente esse intervalo de dados. Isso que significa esse nome Céu Prédio. Então, o que acontece aqui neste PROC-V, quando eu uso Céu Prédio? Ele fica mais fácil, mais simples de ver. Ele substitui o escrito pelo nome. Então, se eu tiver, por exemplo, uma fórmula onde eu vou fazer essa seleção do prédio várias vezes, ou melhor dizendo, não uma fórmula, mas uma planilha onde eu vou fazer várias vezes, pode ser mais fácil eu definir um nome, Céu Prédio, e depois, simplesmente, se eu tiver mais prédios, alguma atualização,
eu simplesmente atualizo o nome. É um lugar só para atualizar, ao invés de ter que atualizar em um monte de fórmula. Então essa é a vantagem dos nomes. Primeiro, mais fácil de você lembrar o que é. Mais fácil do que falar, célula B2 da planilha definições iniciais é a taxa de juros. Mais fácil você escrever taxa de juros. Cria esse nome e pronto. Segundo, mais fácil de atualizar. Porque quando eu tenho, por exemplo, um nome que corresponde a uma seleção ou corresponde a uma fórmula, pode ser mais fácil atualizar o nome do que eu ter que ficar atualizando a seleção. E, além disso, tem uma outra coisa, uma outra vantagem em relação aos nomes. Eu consigo chamar do que eu quiser. Então ajuda também a deixar a planilha um pouco mais personalizada, um pouco mais do meu jeito. Uma última coisa importante, o Excel também tem alguns nomes próprios dele mesmo, que o sistema usa. Por exemplo, um deles, eu vou aqui no layout da página, definir área de impressão. Desculpa confundir, não é aqui, exibir. E travei. Aqui, área de impressão, desculpa a demora, de vez em quando dá uns brancos. Então vamos lá, definir área de impressão, definir. Olha só o que vai acontecer agora com os meus nomes. Gerenciador de nomes, pronto. Apareceu um nome, área de impressão. Então, esse é o nome do Excel, é o nome interno do Excel. Cuidado para quando você usar um nome, não usar um nome interno do Excel. Ele tem alguns nomes que ele usa. Cuidado também para não mexer nos nomes internos do Excel, que esses nomes têm um significado para ele. Então, se eu editar aqui o nome área de impressão, eu vou estar editando, eu posso ou desfazer a área de impressão se eu trocar o nome, ou ainda eu posso alterar a área de impressão. Bom, então pessoal, isso são nomes. Aproveitem para deixar a sua planilha mais fácil de entender, mais fácil de editar. Temos aqui outros vídeos. Temos inclusive vídeos mostrando como definir e como mexer com a impressão. Então se der branco igual deu agora em mim, você sempre pode consultar os nossos vídeos para tirar as suas dúvidas. Qualquer coisa vocês também podem perguntar por aqui. Podem perguntar pela minha página do Face também. Lá temos mais dicas de Excel. E vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, pessoal!